fazer uma rodada de perguntas, aí a gente volta aqui para os comentários da mesa, tá bom? Esse microfone fica com você. Oi, boa noite. Meu nome é Ana Elisa. Na verdade, eu tenho algumas reflexões. Uma delas eu queria dialogar um pouco com o professor Paulo, que começou a falar dele justamente com uma pergunta que estava na minha mente durante a fala das outras pessoas, que é justamente esse dilema de como lidar com a discussão sobre neoliberalismo, seja nos espaços políticos, seja dentro da academia, nas teses, nos artigos, nos espaços que a gente quer discutir isso daí. Eu, num debate um diálogo com o professor João Bernardo, que leu um trecho da minha tese, que teve um processo de produção, ele fez uma crítica justamente a isso, né? Porque em algum momento lá eu citava neoliberalismo, né, para tentar caracterizar o período histórico e tal que a gente está vivenciando. E aí tem esse problema do fla-flu, né, porque acaba se configurando, se cria um problema, né, porque de fato tem um empobrecimento da discussão do tema, né, que se torna, na verdade, uma discussão sobre políticas microeconômicas ou macroeconômicas que seja, mas muito conjunturais, né, e essa disputa de se o capitalismo é mais humanizado, mais financiarizado, menos etc. e tal. Então, ainda assim, me fica o dilema, porque como é muito difícil, então, eu vou começar minha tese discutindo, falando neoliberalismo, aí eu vou ter que escrever um capítulo todo para explicar que é uma lógica da racionalidade, e debater com todas essas teses. Eu estou colocando isso como um dilema para mim, porque eu fiquei pensando nisso, em como incorporar essa discussão que vocês estão trazendo, que eu acho muito, muito enriquecedora realmente para discutir o neoliberalismo, porém, fica um dilema para nós, de ainda utilizarmos uma palavra que se refere, na verdade, a essa forma empobrecida mesmo, muito ligada à questão econômica. Mas eu vou fazer uma pergunta com relação à questão econômica, que é a seguinte, tem algumas teses, né, que tentam ler um pouco o neoliberalismo como uma expressão, seja como uma tentativa de solução, de uma crise de sociabilidade que seria uma crise do capital, uma crise estrutural do capital, né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a ideia de que o neoliberalismo seria por exemplo, o processo de financiarização, que é o mais óbvio que a gente discute. Quer dizer, a financiarização, o professor Marido Menegatti fala isso num dos textos dele. Então, a financiarização como uma fuga para a frente. Como o capital está em crise na sua capacidade de valorizar valor, né, tem dificuldade de desenvolver isso, toda a sociedade colapsa, ou estaria em processo de colapso, né? Essa é uma tese. E então o neoliberalismo seria justamente uma expressão dessa fuga para a frente, a necessidade de você ficcionalizar o valor, de você criar bolhas especulativas, de você criar formas que não têm base material, de fato, na produção de valor. Então, gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. E aí tem muitas outras, né, que discutem isso como crise, o neoliberalismo como crise. Por exemplo, o David Harvey, que discute a questão da acumulação flexível, da acumulação por expoliação. Então, o neoliberalismo seria uma fase em que que o capitalismo, então, é um pouco que acho que o professor já fez a crítica, né? O professor Paulo Arantes, não sei. Aqui, não, assim, na sua fala agora, né? Mas eu gostaria de entender um pouco melhor o que vocês pensam sobre isso. Aí agora só um breve comentário sobre o que você colocou sobre a questão da pobreza como a luta contra a pobreza como forma de desenvolvimento. Eu achei isso muito interessante, na verdade, fiz até uma conexão, porque minha pesquisa é sobre o MST, e eu tenho discutido muito, refleti muito sobre essa questão do que significa pensar reformas hoje, especificamente a reforma agrária. E o MST ele tem feito toda uma tentativa de reformular a luta pela reforma agrária, dizendo que a reforma agrária não é mais necessária para desenvolver o capitalismo no sentido de que vamos desenvolver mercado interno, a gente vai acabar com o latifúndio, né? No sentido que o capital já resolveu o problema do desenvolvimento dele no campo, né? O campo brasileiro já é modernizado, né? Porém, temos um problema social, temos pobres, temos desigualdade social, né? Então, portanto, a reforma agrária se coloca como uma agenda necessária nesse momento histórico, entende? E isso é um dilema, porque você fazer a crítica a isso, justamente você cai nesse problema de como você vai se colocar contra, né? Você vai falar, isso é insuficiente, vocês estão falando de uma reforma agrária que abre mão da transformação, né? Ainda dentro do democrático popular, mas um democrático popular mais radical, que questionava toda a estrutura de concentração de terra no campo, para discutir um projeto de desenvolvimento para o campo, de inclusão dos pobres, né? Dentro do sistema. E aí, então, o MST como uma forma de gestão desse processo da barbárie, né?
Só que aí fica um dilema, né? Como fazer a crítica a isso sem se colocar como, putz, mas você é contra a redução da desigualdade? Você é contra a inclusão dos assentamentos, né? Você é contra o fim da pobreza no campo, né? Então, coloquei um pouco aqui de algumas angústias. Desculpa se eu muito longo. Próximo. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu gostei da pergunta dela sobre a crise do neoliberalismo e eu queria colocar a questão da crise do neoliberalismo de uma outra perspectiva, não da econômica, mas da crise, talvez, da própria forma de governo neoliberal. O que a gente está assistindo hoje, não só no Brasil, com as manifestações, mas também na Espanha e em outros lugares, a gente pode dizer que, de alguma maneira, isso é uma contraconduta ou uma reação contra essa forma de governo? A gente está colocando em xeque essa forma de governo? De alguma maneira? Essa revolta é uma revolta contra uma forma de ser governado? Talvez, e aí pode ser bizarro, mas como o Milton estava me falando das mobilizações, será que, tanto da parte da esquerda quanto da direita, talvez não seja, de alguma maneira, o esgotamento disso, ou seja, o limite humano, que de alguma maneira a gente está chegando, ou isso continua indo adiante indefinidamente? Porque, se a gente for pensar na famosa classe C, ascendente e tal, ela está sendo incorporada em que modelo? Ela está sendo incorporada no modelo neoliberal, né? Mas ela também foi para a rua. E a classe média também está no modelo neoliberal, no sentido de governo, e ela também está na rua. Será que a gente pode pensar isso, em alguma medida, como uma crise da governamentalidade neoliberal? De ambos os lados, talvez? Independentemente da ideologia? É isso. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Trabalho aqui no CEDEM, né? Meu nome é Renan. Pensando tudo o que foi falado aqui hoje, e diante da conjuntura atual, que ontem teve a votação da PL 4330, que, de certa forma, muitos estão lendo como o fim, que é realmente o fim de todo o processo histórico que começou no final dos anos 70, que é a ruptura final desse tentativa de uma social-democracia brasileira, uma tentativa de integrar a classe trabalhadora no país. Podemos pensar, então, é o fim desse projeto do PT, ou a gente pode pensar para o lado que o ajuste que passou na Europa, passou nos diferentes países, chegou aqui de uma vez? Essa é a minha questão. Mais alguém? Meu nome é Silvio. Na verdade, eu fiquei ouvindo um pouco a fala do Newton e lembrei queria colocar umas questões, assim, uma questão no seguinte sentido. De um certo fenômeno que tem aparecido nessas manifestações, mas que pouco se fala, eu acho, por exemplo, da greve dos garis, onde você tem uma espécie de contra-revolução, digamos assim, interna, a despeito dos sindicalistas. E hoje, você analisando um pouco a greve dos professores, você pode perceber também certos movimentos nesse mesmo sentido, de demandas que vão para além das pautas de um modelo de sindicalismo talvez em crise, em esgotamento, também dadas as pautas levantadas. Então, eu queria saber como vocês pensam esse fenômeno também, né? E um outro, aí, um pouco provocado pelas duas falas, se fala muito da crise do neoliberalismo, mas será que não é o contrário? Será que o neoliberalismo não vive gestando e produzindo crises? E a gente pode ver agora o que está se abatendo, e isso faz parte da própria racionalidade do governo neoliberal,
de ficar produzindo crises constantes, e isso não só econômica. A gente pode pensar em crises na saúde mental, isso a gente pode pensar nas crises jurídicas, e, enfim. E, na verdade, um pouco alimentando, na verdade, um comentário a partir das duas falas, né? O lugar da crise no neoliberalismo, onde que é? Será que é a crise que veio, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A crise que gera o neoliberalismo, hoje a gente vive uma crise do governo neoliberal, ou, na verdade, o neoliberalismo está aí a todo vapor, gerando e gestando crise. Eu sou Danilo. Eu fiquei pensando como que a gente pode diferenciar essa construção do social a europeia e o que seria a construção do social, essa brasileira pós anos 80. Bem, o Paulo fez um pouco aí de constituição histórica, falando que isso remonta à Revolução Francesa. Bem, isso aí a gente pode ver no, sei lá, os discursos, vai para a Segunda República, vai pro Império do Luiz Bonaparte. Então você tem a construção do social sendo moldada, mas o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial é um momento essencial disso, né? Sei lá, o Castel fala em parceria social entre trabalhador, porque o que você tinha lá era um cenário de pós-guerra, era trabalhador armado, trabalhador que participou das frentes antifascistas e uma burguesia desmoralizada. Então você teve a construção do social, ela significou o que nesse período? Direito social de verdade. Todo o que a gente entende de estado de bem-estar social pleno, que eles viveram pelo menos até os anos 80 e estão desconstruindo aos poucos aí. Qual que é a diferença, eu acho, e por que não dá para falar em social-democracia brasileira? Bem, a Tati comentou o livro do Lincoln, eu escrevi uma resenha, foi justamente pegando no pé disso. Ele fala que o PT é a construção de uma social-democracia brasileira. Não tem social-democracia lá porque qual é o direito social pleno em termos de estado de bem-estar social que o PT construiu no governo? No governo dele, a primeira coisa que ele faz é justamente desconstruir que é a questão da previdência dos funcionários públicos. E fora isso, o de mais progressista que o PT defende hoje é a legislação trabalhista dos anos 30. Não tem construção social, pelo menos em termos clássicos da social-democracia europeia, não tem. Você tem esse novo social que diz respeito a gestão da pobreza, políticas públicas vinculado às instituições internacionais, Banco Mundial, esse tipo de coisa. Então, é um outro modelo. E isso repercute um pouco, eu acho, nas resistências que vão aparecendo. Porque quando acontece as grandes manifestações na Espanha, ditas contra o neoliberalismo, toda essa discussão, é uma resistência que tenta salvar o que eles construíram, o que eles próprios construíram. Os governos, seja social-democrata, seja os liberais lá falando, não, é mais um reajuste para salvar o que a gente tem no estado de bem-estar social. Eles estão desconstruindo o que eles mesmos construíram e a classe trabalhadora tentando assegurar o que existe, o que eles construíram. E isso repercute na forma como a gente entende as manifestações. A gente pode fazer uma série de críticas ou tentar desconstruir as formas de organização, por exemplo, da Espanha, mas ninguém vai dizer que aqueles 2 milhões de espanhóis cercando o parlamento durante o 15M, essas coisas eram manifestações de direita. Eram manifestações, a esquerda vai reivindicar aquilo, porque estavam defendendo os direitos sociais dos trabalhadores, ou tentando resistir às reformas neoliberais, qualquer coisa do tipo. Agora, quando a gente vê o negócio, o pouco das políticas públicas em risco aqui, o que você tem são manifestações que a gente não consegue ver
a esquerda mesmo. Você pega essas manifestações de agora e fala que é o quê? É de direita, de esquerda, né? Vem, a discussão ontem ficou nisso, né? Tipo, a discussão da semana retrasada e da passada é isso, ficar alguns pensando, não, mas lá tinha classes populares também, não, mas tem algo de legítimo ali, porque... E do outro lado, uma manifestação super controversa, né? No dia 13 os movimentos organizados, os partidos falando somos contra o ajuste fiscal do governo Dilma, mas estamos em defesa do governo Dilma, assim, um negócio meio bipolar, assim, que a gente não sabe direito o que é. Então eu fiquei pensando nessa construção do social nos dois lugares, como repercute de forma diferente no pouco de reação que a gente tem de tentar fazer com que tudo não vire água aí. Tem que acabar, né? Porque não dá tempo dos comentários, né? Então, Bom, obrigado pelos comentários. Na verdade, eu acho que tiveram algumas perguntas, mas eu acho que são mais comentários, né? Eu acho que mesmo as perguntas, enfim, tá todo mundo, enfim, no calor dos acontecimentos, e é interessante que as perguntas todas se remetem ao momento mais atual mesmo, né? E aí eu vou pegar um comentário do Danilo agora, por último. Você indagou, né? O que será que essas duas construções do social, né, na Europa e aqui, enfim, dizem sobre a resposta ou essas resistências, né? É interessante, porque na verdade esse percurso que eu tentei contar, né, enfim, dá conta da produção de uma nova realidade depois desse horizonte, enfim, de invenções sociais e políticas que foi nos anos 80. Né? Então, eu acho que são manifestações e são revoltas, né, são resistências muito engajadas, daí pegando um pouco o que o Milton estava comentando, né, essa forma do engajamento, né, que foi incitado ao longo de todos os anos 90 e o começo dos anos 2000, a gente vê essa forma em junho de 2013. Né? A gente vê e a gente vê o funcionamento, enfim, de novas militâncias, assim, sei lá, na área cultural, por exemplo. A gente vê né? Então, o comentário do Paulo sobre a avaliação CAPES, né, não é só na avaliação CAPES, né? Essa forma dessa avaliação constante, ela está na militância, né? Comentou aqui, está em outros lugares, mas então eu acho que tem essas manifestações, essa resistência aqui atuais no Brasil, eu acho que elas têm a cara ao mesmo tempo. E daí também pensando um pouco no comentário do Daniel, né? Será que elas estariam questionando esse neoliberalismo? Né? Ou é a continuidade? Ou é a continuidade. Enfim, eu estou pensando, né, com vocês agora, tentando ir na direção de que não sei se é uma continuidade, mas tem elementos do repertório desse engajamento incitado pela racionalidade neoliberal. Né? Agora, é uma racionalidade crítica. Né? Então, eu acho que o Silvinho comentou isso. Né? A crise constitui essa própria racionalidade. Né? Então, ela se apoia em formas que são críticas a ela, mas é uma racionalidade que, enfim, ao mesmo tempo que ela tem uma dimensão totalizadora de se espraiar por, enfim,
pelas esferas da vida social, tem fissuras, né? Enfim, tem fissuras, então eu acho que o que a gente está vendo hoje são resistências que estão nessa mesma forma desse engajamento neoliberal. Por isso que é difícil da gente, inclusive enfim, de dizer, não, é de direita, é de esquerda. Você tem esse engajamento, né? Que tá na rua, né? E tem, ontem até alguém comentou no debate, né? A gente não pode também desconsiderar um papel central das forças da mídia, né? Da mídia convencional. Então, enfim, da mídia, as novelas, enfim, todos os produtos aí da indústria cultural incitando, né? Também. Como foi feito no impeachment do Collor também. Enfim, então eu não sei, sabe, se a gente consegue, eu não consigo, né, na verdade, pensar se é uma revolta a essa forma de governo neoliberal, né, ou se é uma revolta dentro desta forma neoliberal, que é uma forma crítica. É que assim, pensando alto rapidamente, o que me parece é que é uma revolta contra essa forma de governo neoliberal que se expressa dentro do modelo neoliberal. E que recoloca esse governo neoliberal. É uma coisa maluca. É louco isso. É uma coisa maluca, mas assim, aí pegando até um pouco, só para, enfim, um comentário sobre a coisa da pauta única, né, que eu estava na minha exposição, eu comentei a coisa da pauta única. A tarifa zero foi uma pauta única, né? E a tarifa zero foi uma pauta única e, enfim, foi, muito provavelmente, por ser a pauta única, angariou tanta gente e com tanta força conseguiu reverter, né? Mas o próprio, enfim, não só o Império, mas enfim, fez um recuo, né? Fez um recuo e falou, né? Vamos... Enfim, ontem, ouvindo o pessoal falando ontem, eu achei muito interessante, assim, uma perspectiva de, peraí, a gente tem que parar de ficar fazendo, né? Então, enfim, a coisa do trabalho de base, né? Enfim, vamos... Então, não é um problema, quer dizer, sei lá, enfim, então eu acho que, eu ia falar que não é um problema em si, mas sei lá, e aí eu acho que é um pouco que a Annelisa, né, que é o primeiro comentário dela, assim, a dificuldade de lidar analiticamente com o neoliberalismo, né? Esse é o esforço que, enfim, eu acho que acabou, que nos trouxe aqui, né, e foi um pouco esse esforço que me conduziu em elaborar esse comentário, sabe? Para apresentar algumas questões, para propor uma outra perspectiva de análise, porque realmente é difícil dar conta, né? De discutir que enfim, que forma de governo é essa. Que a gente está todo mundo envolto nela, né? E eu acho que um pouco para dialogar um pouco com a tua inquietação, né, na coisa do econômico, né, eu vou só comentar um pouco o caminho que eu percorri na minha pesquisa da minha tese, né. Na verdade, quando eu faço uma discussão, quando eu comentei, né, eu faço uma discussão sobre críticas internas ao próprio ajuste estrutural, e daí tem uma literatura de autores, né, institucionalistas que começam a questionar, e pessoas próximas ao próprio Banco Mundial, ou próprio consultores do próprio Banco Mundial, questionando, né, a eficácia daquelas reformas do ajuste, né. E o que está em jogo ali, enfim, eles não falam, né, temos que controlar as populações, não é isso. Mas, na verdade, o que eu fui percebendo ao ler os relatórios, ao ler os autores, e ao observar a nossa realidade social, que o que estava em jogo, por isso que eu comentei, né, um aprofundamento das maneiras de conduzir o ajuste. Na verdade, o que estava em jogo, porque essa mudança, né, para uma discussão de combate à pobreza, acontece em 94, 95 mais fortemente. Você tem uma crise grande ali, você tem uma crise do México, você tem o zapatismo, você tem uma série de acirramentos, né, internacionais, cuja resposta é dada, temos que resolver o problema da pobreza extrema, né?
Então, não é que é uma forma de governo que não se relaciona com as transformações do capitalismo, né? Mas a verdade, ela tá controlando acirramentos que têm a ver com a forma do capitalismo, né? Então, eu acho que, enfim, um pouco, enfim, o argumento que eu estou tentando desenvolver vai um pouco nessa linha, e daí a forma de lidar analiticamente com isso é não tentar responder. Por isso que eu falei, é um consenso moralizante que acaba dominando né, todas as mentes, porque é isso, quem vai se colocar contra o problema de resolver enfim, as manifestações extremas da pobreza, da desigualdade e tal. A gente tem que deslocar, né, e mostrar a que isso veio, né, a que isso está vindo, o que isso está fazendo, o que isso está construindo, né? E não falar, não, o importante era fazer a discussão estrutural. Não, eu acho, né, eu acho que é mostrar o que está acontecendo, né? Aqui vem esse novo nexo de todos juntos pela pobreza, por exemplo. Acho que é um pouco isso. Não sei.